Eu sou Cecília, eu sou Natural Chef e cozinheira e esse canal é para falar sobre alimentação e vida saudável, real, prática e prazerosa. Nesse vídeo eu vou te falar como o planejamento alimentar semanal foi um divisor de águas na minha vida. O que seria esse planejamento alimentar semanal? De uma forma prática, seria eu decidir o que eu vou cozinhar todos os dias ao longo de uma semana. Como eu cozinho em casa, eu comecei a perceber que eu estava passando muito tempo na cozinha, entre café da manhã, almoço e jantar. Como eu já tenho o costume de planejar as tarefas do meu dia a dia, né, o meu famoso to-do list, eu percebi que eu podia replicar aquilo que eu faço nas tarefas do trabalho, por exemplo, dentro da minha alimentação, para daí eu passar menos tempo na cozinha. Como que era a minha rotina antes de eu fazer o meu planejamento alimentar semanal? Então, eu ia para a cozinha mais ou menos uns 20 minutos antes do meu horário de almoçar. E era ali, naquele momento, que eu ia decidir o que eu ia fazer de almoço, por exemplo. Aí eu chegava, abria a geladeira, via o que eu tinha em casa, via se eu tinha algum ingrediente que eu gostava, algum preparo que eu queria fazer. Então decidia tudo na hora. Só que nesse de decidir na hora eu acabava perdendo muito tempo. Então se eu tinha meia hora para fazer o meu almoço, 15 minutos era pensando o que eu ia fazer. Os outros 15 minutos era de fato fazendo e geralmente eu acabava fazendo sempre as mesmas coisas. Porque ou eu não tinha os ingredientes, porque eu não tinha me planejado, não tinha comprado as coisas que eu gostava, ou acabava me estressando e falando assim, quer saber? Eu vou fazer aquele macarrãozinho que eu já sei que eu gosto. Então, eu percebi também que eu ficava muito à mercê dos meus desejos naquele momento. Então, o que eu tenho de costume? Geralmente, uma vez por mês, eu vou no mercado, faço uma compra grande e já compro vários legumes e verduras e deixo na geladeira. Só que chegava na hora de eu preparar o meu almoço, eu olhava para aquela minha abobrinha e pensava, eu acho que não tô muito afim de comer essa abobrinha hoje. E coitada da abobrinha, ela ia ficando esquecida na geladeira, porque eu não planejava algo para fazer com aquela abobrinha. Então eu acabava desperdiçando muitos alimentos. E às vezes eu deixava coisas esquecidas no armário. Sabe quando você compra uma farinha diferente para fazer uma torta diferente e você acaba esquecendo que aquilo tá lá? Isso acontecia muito comigo. Então eu acabava desperdiçando muitos alimentos. E também eu ia muitas vezes no mercado. Como eu decidia o que eu ia comer no momento, às vezes eu pensava, nossa, eu acho que eu tô afim de comer isso. Eu saía de casa, eu ia no açougue, eu comprava aquilo que eu tava afim de comer no momento. E eu acabava gastando mais também. Outro ponto bem importante que eu comecei a perceber é que mesmo eu cozinhando em casa, o que teoricamente era mais saudável, eu chegava lá na minha nutricionista, ia fazer os meus exames e via que a minha alimentação, no fim das contas, nem estava assim tão nutritiva. Porque na verdade eu acabava deixando alguns grupos alimentares de lado. Por exemplo, as leguminosas era algo que eu nunca costumava fazer, porque sabe quando você tem que deixar o feijãozinho de molho um dia antes? Como eu não me planejava, no dia a dia eu acabava esquecendo, chegava na hora de fazer o meu almoço, eu não tinha deixado o feijão de lado, ou às vezes nem tinha feijão em casa. Então eu acabava não comendo algumas coisas, o que acabava prejudicando a minha alimentação. Então eu percebi que eu tinha que mudar. Mas a grande chave da minha mudança foi quando eu fiz o programa Whole30, que é um programa alimentar de 30 dias que você basicamente come comida de verdade. Então, para você fazer o programa funcionar, você precisa ter um planejamento, porque senão fica muito mais fácil de furar esse programa. Então, em janeiro de 2021, que eu decidi fazer o programa, eu resolvi começar a planejar minhas refeições. Então, chegava domingo à noite, eu sentava no computador e pensava assim, o que eu tenho em casa e o que eu quero comer ao longo dessa semana? E aí eu abri o meu livro de receitas e ia pensando conforme o que eu podia comer naquela semana de acordo com o Whole30. Eu fiz o planejamento na época e eu gostei tanto, eu tive tantos benefícios que eu implementei ele para a vida toda. Por exemplo, alguns benefícios que eu vi fazendo o planejamento alimentar semanal. Antes, eu passava uma média de 2 a 3 horas por dia na cozinha, cozinhando café da manhã, almoço e jantar. Agora eu passo muito menos tempo, porque às vezes eu adianto alguns preparos antes. Então, tenho me poupado muito tempo na cozinha. Outro ponto muito importante para mim, muito benéfico do planejamento alimentar semanal, é que eu gasto menos. Como eu comentei, eu desperdiçava muitos alimentos, eu esquecia muitos legumes, acabava perdendo muita coisa. Então agora, como eu me planejo, eu uso todos os alimentos que eu compro. E também eu não saio durante a semana para fazer aquela comprinha extra no mercado, porque essa comprinha acaba prejudicando o nosso orçamento. Outro ponto muito interessante que eu percebi é que agora eu tenho uma alimentação mais nutritiva.
Como agora eu me planejo, eu acabo não esquecendo esses grupos alimentares que antes eu esquecia porque eu não deixava o feijãozinho de molho. Eu comecei a incorporar esses grupos na minha alimentação, tendo assim um prato mais nutritivo. E outro ponto bem legal é que dessa forma eu consigo seguir melhor o meu plano alimentar. O que seria esse plano alimentar? Um plano alimentar é algo que foi definido por você ou com o apoio de uma nutricionista, um médico, que seria o que você pode comer que é bom para a sua saúde. Então agora, com o planejamento, eu consigo seguir melhor o meu plano. Mas você pode estar pensando que fazer o planejamento alimentar semanal vai te dar mais trabalho. Na verdade, sim, você precisa colocar na sua agenda, definir um tempo para fazer esse planejamento alimentar semanal. Mas eu vou te falar que eu levo mais ou menos de 20 a 30 minutos, uma vez por semana, para fazer esse planejamento. E isso tem me poupado mais ou menos umas 2 a 3 horas por semana. Então, é aquele tipo de atividade que você faz agora, investe um tempo e depois vai te poupar muito tempo lá na frente. Outro ponto muito comum de ouvir de pessoas que já tentaram fazer um planejamento ou um cardápio semanal, mas não conseguem levar isso para frente, é que muitas vezes elas acabam fazendo os preparos ao longo da semana e enjoando daquilo que comem, ou acabam não sabendo o que preparar, na hora que vai definir o cardápio, não tem ideias para variar, fazer preparos diferentes com o mesmo alimento, então também acabam comendo sempre a mesma coisa. Outro ponto também que algumas pessoas falam é que até planejam, fazem um cardápio super lindo, mas na hora de ir para a cozinha acaba perdendo muito tempo no preparo, não sabe muitas vezes quanto tempo que leva para fazer um macarrão ou uma torta, e aí acaba saindo desse planejamento. Ou também, sabe quando você vai para a cozinha e abre a geladeira e vê que você não tem um ingrediente para fazer aquela receita que você queria? Isso tudo é falta de planejamento. E eu vou te falar, o planejamento não é só um cardápio. Existem alguns passos que você precisa fazer antes para o cardápio ser feito de uma forma mais suave. E eu vou gravar outro vídeo te mandando como fazer isso. Agora me conta, quais são os teus principais desafios na cozinha? Eu quero saber. Até o próximo vídeo.